Olá, Marcela. Olá, pessoal. Gui, já já te chamo. Só esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. O Gui pode aceitar. Oi, Duda. Oi, Gui, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar? Certinho. O Vamos som ver. tá bom aí? Tá, e o meu? Tá bom também. Beleza. Paulo, olá. Oi, gente. Chega mais. Tô falando da sua barba. Ô, Guilherme Bernardes, beleza? Bom, como a gente não tem muito tempo de live sem ela ser cortada, vou começar me apresentando e aí a gente já dá sequência, tá? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Natália Fonteboa. Eu também sou discente do curso de letras, assim como o Gui, lá da UFTM, e eu sou idealizadora da Literaro. Então, eu já aproveito para convidar vocês a conhecerem o nosso trabalho. É só dar uma rolada lá no feed que vocês vão saber sobre o que a gente fala, sobre os nossos serviços, o conteúdo gratuito, tá? Então, é isso. E eu já tô aqui com a primeira live internacional da Literaro, com o Guilherme lá direto de Portugal. E para quem não conhece o Gui, ele é discente de letras da UFTM, mas atualmente ele participa do Programa de Licenciaturas Internacionais, o PLI, e ele está lá na Universidade Aveiro, em Portugal, né, Gui? É isso. Então acho que a gente pode começar, lembrando que eu vou salvar essa live depois para quem perdeu o comecinho, tá? E eu vou tentar fazer o download dela e publicar no meu canal do YouTube, tá? Para quem não sabe, é a Natália Fonteboa. Então vamos lá, Gui. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que
frisar que toda faculdade pública, principalmente a Universidade Federal, é toda baseada em processos seletivos para participação de N eventos ou programas como o seu. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre como é que foi o seu processo seletivo, quais foram os pré-requisitos e tudo mais. Certo. Então, pessoal, boa noite mais uma vez para vocês. Sejam bem-vindos a essa live cujo tema é muito importante. Muita gente tem a curiosidade de saber. E fiquem à vontade. Então, vamos começar. Com relação ao meu intercâmbio, ele funcionou da seguinte maneira. Eu tive contato com a professora Juliana, que, inclusive, se ela estiver presente na live, eu gostaria de agradecer ela por todo o suporte, de mandar um abração, porque foi uma ponte muito, muito importante nesse projeto, nesse programa. Então, ele começou quando eu conversei com a professora a respeito do meu interesse em participar do intercâmbio, do PLI, né, Programa de Licenciaturas Internacionais, como a Natália falou. Me disse para ficar atento no site da universidade, porque o edital ia ser publicado em poucos dias. Então, foi o que eu fiz, fiquei atento ao edital, ao site, no caso, saiu a publicação e eu tive acesso a essas informações. No caso, os requisitos que são necessários, juntamente com os documentos para você fazer parte desse programa, são, primeiramente, uma carta que você tem que escrever a respeito de qual a sua motivação em participar do programa de licenciaturas internacionais, o que te leva a ficar interessado pelos estudos fora do seu país, quais os seus desejos em fazer parte desse grupo, porque no caso somos três que fazemos parte desse programa, 3 pessoas sempre que vão ser escolhidas. Além disso, nós temos o currículo Lattes, por isso que eu friso a importância da gente estar participando sempre de eventos, as chamadas atividades extracurriculares, porque com essas atividades a gente vai enriquecendo o nosso currículo e esse currículo ele vale uma pontuação bastante relevante na hora dessa seleção. Um outro aspecto importante é a realização do Enem. A pessoa tem que ter feito o Enem e tem que ter tido uma nota acima de 600. É importante, pessoal, frisar que esses dados que eu estou passando com relação ao meu, foi no caso, com relação ao meu processo de participação no intercâmbio, certo? Então, esses documentos, essas exigências, elas podem mudar de universidade para universidade. Mas, basicamente, é isso. Então, essa participação no Enem, com essa nota mínima de 600 pontos. No curso, nós temos que ter, no caso, eu tive que ter uma média igual ou superior a 6,5, no caso, somando 10 total, para que também possa fazer parte desse processo seletivo. Tem que ser, logicamente, devidamente matriculado na universidade. Não pode ter 2 ou mais reprovações no curso, seja de qualquer âmbito, em qualquer matéria, em qualquer atividade. E tem que ter feito parte ou ter sido aluno de escola pública, ou ter sido aluno de escola particular, porém com uma bolsa ali, cambiando esses fatores. Então, essas exigências documentais, a gente tinha que ter em mãos, tinha que apresentar, e a partir daí seria escolhida uma banca entre professores da universidade para poder, diante de todos os documentos, todos os participantes que se candidataram, ver quais eram os mais completos, os mais relevantes e que possivelmente teriam uma nota mais alta para poder participar desse intercâmbio. Então, assim foi. Eu fui um dos escolhidos de acordo com esses critérios e junto comigo mais 2 pessoas, que são 2 colegas também do nosso curso, que é o Elvis e a Ana. Você deve conhecer, o Natália. Uhum. Eles. E eles também foram escolhidos e, portanto, vieram comigo. Então, realmente foi isso em termos de documentos, de documentação. Após esse processo, a professora Juliana já me encaminhou as demais informações. Primeira coisa, eu tinha que ir ao DRCA, que no caso é o Diretório de Registro e Controle Acadêmico da universidade, e tinha que preencher também uma carta com número de matrícula, nome,
universidade de destino, no caso a Universidade de Aveiro, o período que eu ia ficar, o período de mobilidade. Lembrando que esse programa do qual eu participei, ele garante um período de 1 ano, certo? Como intercâmbio no exterior. Estou dizendo isso porque muitos programas semelhantes a esse variam entre 6 meses e 1 ano. No caso, o meu foi de 1 ano. Uhum. Então, esse processo seletivo, no que diz respeito a documentos, continuou dessa maneira, no caso, tendo que registrar na universidade lá o meu período de mobilidade, mudar o meu status no Siscad, que é a plataforma do aluno, de aluno regular para mobilidade internacional. E, basicamente, em termos de conteúdo, foi isso. Em termos de documentação. Gui, tá me ouvindo? Tá, voltou. Sim, sim. Então, é importante a gente perceber que tudo isso foi feito através de um edital, que foi publicado, que tem todas as informações, né? E a galera tem que ter mesmo esse costume de ir lá no site do FTM, ficar ligado, porque as oportunidades passam muito rápido e quando você vê o Isso. prazo já se foi, né? É. E conta pra gente, Gui, como é que fica a graduação aqui na UFTM? Ela é pausada ou não? Então, é o seguinte, quando a gente muda o nosso status lá na plataforma, no Siscad, de aluno regular para mobilidade internacional, a gente realiza uma coisa parecida com o que seria um trancamento da universidade. Então, Hum, nesse período que você está fazendo o intercâmbio, as suas atividades, a sua participação, o seu reconhecimento na universidade como um aluno em prática, ele fica pausado. Porém, apenas quando você retorna do intercâmbio, você manifesta o seu retorno para a coordenadora, no caso a professora que eu mencionei, registra a sua volta no DRCA e os secretários desse bloco vão mudar o seu status na plataforma e você vai continuar sendo um aluno regular como você era antes de participar do intercâmbio, entende? entendi. Então, quando você foi, você estava no quinto período ou no sexto? Quando eu fui, eu estava no quinto período. Eu ia passar para o sexto, já tinha concluído o quinto período, ia começar o sexto período. Então eu fui Então, quando você voltar, você vai começar o sexto. começar o sexto. Né? E com relação a isso, tem uma questão interessante que depois eu acredito que a gente vai comentar também, mas eu já vou adiantar porque é relevante para essa dúvida. A gente, antes de chegar na universidade, a gente planeja uma certa grade curricular das disciplinas que a gente quer fazer, que a gente busca fazer na universidade de destino, no caso aqui é a Universidade de Aveiro. Uhum, Então, essas disciplinas a gente planeja de acordo com habilidades, de acordo com interesses em áreas de trabalho, em áreas de pesquisa. Então, esse planejamento acaba que muitas vezes coincide com disciplinas que, na volta para a nossa universidade de origem, a gente vai realizar uma coisa que chama equivalência, ou seja, vamos supor que a gente fez a disciplina Língua Portuguesa 6 aqui na universidade. Essa uhum, disciplina, no caso, era a língua portuguesa que faltava para mim na universidade. Então, eu realizando essa uhum. disciplina aqui e fechando com a devida nota, com as devidas atividades que necessitam para poder passar nessa cadeira, que é o que eles chamam aqui de disciplina, quando chegar na universidade, eu apresento o documento, que seria o histórico do que eu realizei nessa disciplina, e eu não preciso mais depois repetir o curso nessa disciplina específica. Então, o que isso Uhum. traz para a gente? Traz o fato de que, como vai diminuir uma disciplina no tempo de curso que resta, pode ser que eu termine o meu curso antes, ou pode ser que muitas das disciplinas que eu faço aqui, talvez então eu continue tendo a mesma quantidade que faltava para poder terminar o curso na universidade, na UFTM, no caso, entendeu? Entendi. É um risco que a gente tem que correr, né, Gui? Também não dá para ter tudo ao mesmo tempo. É, é, exato. Ah, e pegando Muitas vezes ou esse a gente sai no gancho, lucro. é, e pegando esse gancho da grade aí da Universidade de Aveiro, o curso é o mesmo? O nome dele, a estrutura dele? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, aqui como funciona com relação ao curso? Nós temos aqui 2 departamentos que se relacionam com o nosso
curso conhecido que seria o curso de letras, no caso da universidade de origem, que é o departamento de educação e psicologia e o departamento de línguas e culturas. Como funciona? O departamento de línguas e culturas, ele se ramifica em várias áreas, ele se ramifica em vários cursos. Ele tem o curso de línguas, literaturas e culturas, que seria o equivalente em maior parte ao nosso curso de letras da UFTM. Ele teria como ramificação também o curso de línguas e relações empresariais, que seria mais voltado para administração de empresa, Nossa, que questões legal. questões de regência de empresas maiores, de associações maiores, e também se ramifica para um outro curso chamado Línguas e Estudos Editoriais, que no caso você vai trabalhar, logicamente, com uma quantidade de livros que você vai analisar design, vai dedicar a sua profissão à composição de livros, tanto em publicação quanto em revisão, produção, sabe? E então ele Gente, eu se adorei. Eu vou me candidatar. vale muito a pena. Nossa, é muito interessante. Então eles ramificando nessas três áreas, o que que é mais chamativo? Todas as três que eu disse têm matérias que tem algum ponto comum. Por exemplo, eu faço uma matéria que chama Português Avançado. Nessa matéria, a gente aprende linguística textual, a gente aprende algumas coisas relacionadas à gramática tradicional, como o uso de estruturas complexas, como com vírgula, pontuação, entre outros. Então, se a gente pensar, essas seriam áreas específicas do curso de letras, no caso aqui do Uhum. nosso de línguas, literaturas e culturas. Porém, tem muita gente de estudos editoriais que faz e tem muita gente de relação empresarial que faz. Entende? Então, São perspectivas diferentes, né? isso, são diferentes. E por isso que é interessante também da gente fazer essas disciplinas, porque cada aluno que entra, como a quantidade de áreas de atuação é muito híbrida, cada um entra com uma ideia e acrescenta várias coisas à matéria, entendeu? Então, vamos supor, eu vou olhar a disciplina com o olhar que eu tenho no caso do meu curso de origem, que é o curso de letras. Então, eu vou pensar, logicamente, no que está ali, no próprio estudo do texto, no estudo das regras da gramática. Uma pessoa que vem de estudos editoriais vai projetar aquelas noções de texto para configurações de livros, edição, produção de texto, livro, imagens, etc. E a pessoa que faz curso de relações empresariais também vai projetar para a área dela, que no caso seria o uso de uma linguagem apropriada para você conseguir reger empresas, para você conseguir montar uma equipe, entendeu? Então, Uhum. essa quantidade de cursos em uma mesma atuação é muito interessante. Então, isso que faz as disciplinas ser cada vez mais surpreendentes no ponto de serem bem amplas, sabe? Nossa, parece que a aplicabilidade delas é maior, assim, desde a graduação, né? Não só uma coisa do Sim, futuro, do trabalho. Muito exato. bacana, Gui. E vamos sair um pouquinho dessa questão de universidades. Me conta quais foram suas maiores inseguranças, seus medos em relação à viagem, ao país diferente do nosso. Então, quanto à minha maior insegurança, seria, no caso, eu penso isso como sendo o nosso alojamento aqui. Como que seria a nossa recepção em um país que, teoricamente, a gente nunca teve um contato pessoal, um contato mais próximo. Por quê? Porque antes de você viajar, você planeja várias coisas na sua cabeça em termos de moradia, de recepção, de como você vai organizar suas tarefas naquele lugar, sendo que você não tem uma base experiencial ali considerável para você poder projetar suas atividades. Então, a maior insegurança foi em pensar como eu vou prosseguir com as minhas atividades. Eu tenho tudo em mente? Tenho, mas na prática, a prática é diferente da teoria. Então, como eu vou prosseguir com os meus objetivos, no caso, minha instalação, como que vai ser? Vai ser perto da universidade? No caso aqui, eu fui uma pessoa de sorte, assim como os meus colegas, no que diz respeito a alojamento, porque eu estou num alojamento que fica a 10 minutos da universidade. Então fica tudo mais fácil em termos de deslocar para a aula, voltar, entregar algum trabalho para o professor, entendeu? Então, no quesito de alojamento, de recepção, eu acabei me dando bem porque eu me situo em um lugar que tem acesso a várias coisas, entende?
Porém, tem essas questões, então, de recepção, como que você vai ser visto pelas pessoas em um país que não é o seu e que você vai chegar, você vai mostrar sua cultura para as pessoas, você vai relacionar com culturas diferentes. Então, o que você entende, às vezes, de muitas áreas, não é, logicamente, o que as pessoas entendem, o que as pessoas fazem. Então, essa recepção, esse enquadramento, vamos dizer assim, seria o maior desafio para mim e o que eu teria medo até chegar aqui na universidade, aqui no país. Porém, conforme o tempo vai passando, você vai se adequando a questões tanto de espaço, pessoas, se relacionar com pessoas, ambiente. Então, isso é com o tempo. Mas realmente, antes de chegar ao país, o meu maior anseio foi esse. Foi essa adaptação ao espaço. Entendi. E assim, depois que você já está aí há algum tempo, acho que é mais fácil de você falar qual foi a sua maior dificuldade. Minha maior dificuldade foi entender qual o objetivo, qual a mentalidade em trabalhar com o ensino, entende? Porque muitas vezes a metodologia aqui da universidade, ela exige do aluno uma quantidade de uma certa tarefa que a gente não está acostumado. Por quê? Vamos pensar no seguinte, aqui os alunos, muitas das disciplinas que eu faço, pertencem ao primeiro ano. Então, os alunos, eles acabam de entrar na universidade e em muitos quesitos, em muitos aspectos, eles ainda estão iniciando, entende? Eles ainda têm um pensamento que é de muita dúvida, como é comum, como aconteceu com a gente. Quando entra na Uhum. universidade, tem várias siglas, várias tarefas que a gente tem que fazer, vários sites que a gente tem que analisar. Então, foi esse o meu maior desafio, automaticamente, a minha maior insegurança, em entender qual seria o objetivo dos professores e dos alunos ao trabalhar com o ensino, entendeu? De diversas áreas. Porém, também com o tempo, quando a gente vai fazendo amizades com pessoas daqui, com pessoas que vieram de outros países da Europa, a gente vai se encaixando a mentalidades que mostram para a gente, não, esse ensino aqui, ele deve ser prosseguido da seguinte forma, e eu percebo que eu vou conseguir me adaptar. Então, a partir daí, é só você fazer o que dançar conforme a música, né? Como dizem. É, verdade. E Gui, quais foram as maiores diferenças culturais, assim, que você consegue perceber? Então, as maiores diferenças culturais, para mim, no caso, o que mais me chamou a atenção como diferença cultural é tudo aquilo que envolve a língua. Porque é interessante falar nessa parte, porque muita gente pensa que o português de Portugal é diferente, é o mesmo do português brasileiro, porque ambos são língua portuguesa. Só que, na verdade, tem bastante diferença. Porque dentro da língua portuguesa, a gente tem duas variações. A gente tem o português brasileiro e a gente tem o português de Portugal. Então, muda muito. Não muda tanto em termos de estrutura, porque a combinação de palavras, do jeito que a gente fala, é muito parecido. Pouca coisa muda. Mas as palavras, o vocabulário é bastante diferente. Então, o que eu fiz juntamente com os meus colegas? Eu tentei, antes de vir, pegar uma lista de palavras básicas, que eu já sabia que teria significados diferentes, para poder relacionar com o significado e quando eu chegasse aqui, eu não passasse vergonha e eu não ter dificuldade em entender a mensagem, sabe? Então, foi isso que eu fiz. Por exemplo, aqui no Brasil, no caso aqui não, no Brasil, a gente usa muita palavra moça para se referir a pessoas. Quando a gente vai a um restaurante, quando a gente vai a uma loja, a gente chama a atendente de moça e isso é normal para a gente, porque faz parte da nossa trajetória como vocabulário, como relação de palavras e pessoas. Só que aqui, se você usar a palavra moça, tanto se você for em restaurante quanto se você for em uma loja, elas vão entender como um insulto. Porque aqui a palavra moça é como se você estivesse rebaixando a autoridade da pessoa e a imagem dela. Então é como se você tratasse ela como uma pessoa que não tem valor nenhum. Entendeu? Nossa, Gui.
Então, Entendi. então são essas pequenas diferenças que realmente fazem a diferença na hora de usar, Uhum. porque se você tiver com um grupo de portugueses perto, você vai ser reconhecido, lógico, como uma pessoa que é estrangeira, eles vão entender que você está em fase de adaptação, e logicamente é normal adaptar a esses novos significados, essas palavras, só que eles vão sempre te olhar com uma certa dúvida, porque, logicamente, eles estão nos direitos deles, entende? Uhum, entendi. E deixa eu contar um caos aqui, né? Eu fui para Lisboa no começo do ano e isso também acontece em relação ao sentido das frases, né, Gui? Algumas a gente não está acostumado a ouvir. E eu lembro Uhum. que um dia já era, acho que umas. Não era muito tarde, era à noite, mas lá pelas 8 da noite, mais ou menos. E aí eu e meu namorado a gente saiu para tomar sorvete, a gente queria comprar algum sorvete. E aqui no Brasil tá tudo aberto esse horário, né? E lá não, o pessoal fecha mais cedo. É, E aí o Bruno foi perguntar por que que a loja fechava tão cedo. Porque no Brasil não é assim, né? é, E aí o cara, assim, ele virou, falou sério com ele assim, que isso não se justifica. Aí a gente ficou meio assim, né? Tipo, nossa, que grosso. Mas não, ele é normal falar dessa uhum, forma, né? uhum, E aqui pra gente seria meio que uma falta de educação falar assim com o aham. cliente. Sim. Então é bem Teve um caso bacana mesmo interessante aqui falar também sobre que, isso. sim, teve um caso interessante aqui também que aconteceu comigo, porque logo que eu cheguei, uma outra coisa que também a gente brasileiro, talvez com exceção, as pessoas que são do sul, não são tão acostumadas quando chegam aqui, é o clima. Lógico que depende da fase do ano, porém, no meu caso, quando eu cheguei, já estava perto do Natal, era fim de ano, setembro para frente, e fez muito frio, a fase que mais faz frio aqui em Portugal. E eu acabei ficando com uns incômodos na garganta e eu fui a um restaurante e eu fui pedir uma água. Aí eu fui pedir essa água. Aí eu falei assim pro garçom, me dá uma água. Só falei assim, dá uma água, como a gente pede no Brasil, né? Aí ele trouxe a água. Só que, só que ele trouxe a água e ela estava muito gelada. Aí eu fiquei pensando, nossa, e agora, né? O que, que eu faço, né? Eu não posso beber isso, porque senão eu enrolo a vida aqui, né? Aí eu vi pra ele, eu vi pra ele e falei assim, não, tem como trazer uma água que não esteja gelada? Aí ele veio pra mim e falou assim, uma água natural, o senhor quer então? Eu falei, uma água natural. Então, isso foi muito interessante porque aqui todo lugar que você vai, se você quer uma água, eles têm a diferença. Água fresca e água natural. Se você quer uma água Hum, gelada, não é igual o Brasil. Se você chegar e pedir uma água, eles vão te trazer uma água gelada. Muito raramente eles vão te oferecer uma água natural. Agora que tem essa diferença. E é um caso assim muito interessante que se a gente não é, prestar atenção, a gente acaba passando por essas situações que são normais, né? E a gente vai aprendendo já ao longo do tempo. Exatamente, são muito normais. E depois de uns dias também a gente já vai acostumando com o jeito deles, né? É Uhum. muito bacana também essa adaptação linguística, né? E Sim, Gui, sim. saindo um pouquinho do script, você falou aí das diferenças na língua. E você, como o pessoal do português de Portugal é mais tradicional com a Uhum. língua, você acha que a linha da gramática aí é mais forte do que a da linguística? Olha, eu, por incrível que pareça, não acredito nisso. Não acredito nisso. Ou melhor, não vejo isso na universidade. Por quê? Porque, é, pelo fato, vamos dar um exemplo. Os portugueses aqui, igual você mencionou muito bem, eles usam muito a, a língua como forma clássica, tradicional, como forma quase que erudita, a gente pode reduzir. Por quê? Eles usam muito a forma tu. Então, Uhum. vamos supor que eu fui a um jogo e eu perdi esse jogo. Se eu chegar para qualquer pessoa aqui, um português no caso, se esse português estivesse no meu lugar e ele tivesse perdido o jogo, eu ia perguntar para ele: perdeu? Perdeu ou ganhou? Eu ia perguntar para ele. Ele ia me entender. Só que eles falam
perdeste. Então, no caso, eles usam essa forma que quase hoje em dia a gente quase não vê, entende? Que Eles seria conjugam exatamente o verbo ali. exatamente, exatamente. E é muito interessante porque eles usam muito voz também, e quando eles vão conjugar com o voz, eles conjugam exatamente como pede a norma. Então, vamos pensar que um português está me tratando como voz. Ele vai dizer, perdestes? Então, vós Uhum. perdestes? Então, é uma estrutura que a gente quase nunca ouve na modalidade oral da língua, só que a gente vai ler em muitos livros, por exemplo, literatura clássica, a gente vê em muitas passagens bíblicas, por exemplo, essa forma, por ser uma forma extremamente clássica e chegar ao ponto do eruditismo, né? Então, aqui no caso, o que eu penso? Eu acredito que a linguística é muito mais forte, por quê? Porque eu vejo várias pesquisas em relação a esses usos da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural, para poder exatamente fazer o que a linguística faz, que é descrever o porquê das formas clássicas, entende? Tanto é que, na hora de trabalhar com a gramática tradicional na sala de aula, muitas vezes a gente pensa, não, eles estão usando o tu e o vós. Então, eles são pessoas que realmente apreciam muito e dominam muito a área da gramática. Só que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com a gramática normativa ou tradicional na nossa sala, a gente percebe que o conhecimento deles não é tão aprofundado em relação a essa área. Ou se a gente perguntar para eles descreverem uma certa situação com o uso da língua, eles obtêm muito mais sucesso. Entende? Então eu percebo essa diferença de investimento mais na linguística do que na gramática, porque eu tenho a impressão que a gramática não está tão presente no cotidiano deles em termos de análise mesmo do que eles falam, apesar de falar. Agora, a Uhum. linguística em si está muito presente, sabe? Nossa, muito, muito bacana. Eu acho que se tivesse horas de live, a gente ia ficar falando ainda sobre a língua, né, Gui? Porque surgem Sim. várias outras perguntas. Mas vou aproveitar esse momento, gente. Quem quiser mandar perguntas já no bate-papo, nosso horário está quase estourando. A gente vai continuar, tá? Não sai daí não, mas quem quiser já mandar as perguntas, pode mandar, tá? Lembrando também que a live vai ficar salva, então se algum colega não conseguiu ver, pode dizer que vai ficar salva aqui no nosso perfil. Gui, e me conta como é que foi essa explosão da Covid-19 aí. Vocês presos dentro de casa, longe da família, dos amigos, como é que foi? Foi uma situação muito atípica, né? Primeiro porque a gente como intercambista, a gente no caso como atravessa um oceano para chegar aqui, vem de tantas e tantas horas de viagem, a gente nunca ia esperar por essa situação. Mas aconteceu. Então, o que nos resta é adaptar, né, e encarar esse momento. Então, como é que foi? Logo que surgiu a informação da situação pandêmica, e o governo de Portugal imediatamente já declarou uma situação de emergência, já declarou que o país se encontrava em situações de emergência. E o que acontece? A universidade, pouco a pouco, começou pela Universidade do Porto, passou pela de Lisboa, até chegar na Universidade de Aveiro, obviamente, declararam o fechamento das portas. Então, ninguém mais teria aula de nenhum tipo, nem prática, nem teórica na universidade, todos resguardados nas suas casas e tomando as medidas protetivas e tal. A partir de 2 semanas depois dessa declaração do governo, a universidade decidiu continuar continuar as aulas, continuar os requisitos dos diversos cursos à distância. Então, o que acontece? Eles disponibilizaram plataformas que possibilitam esse encontro entre professor, aluno, projeção de material, projeção de slide, e continuaram normalmente, cada um à sua maneira, cada um com o seu grupo de curso, a dar as aulas. Então, em termos de... Porque a gente pode pensar assim, não, você foi a Portugal, você tinha como intenção fazer 2 semestres lá, no caso, 1 ano, e essas matérias que você ia fazer lá, teoricamente, foram selecionadas porque eu
vi como uma certa importância para o meu currículo e também com o objetivo de tentar trazer ela para a universidade, para a UFTM, Universidade de Origem, e não precisar fazer de novo, certo? Então, com essa situação, a gente pensa, nossa, essas matérias que eu fiz, não, que eu projetei, não vão poder ser concluídas. Então, o meu intercâmbio vai ficar feito pela metade. Não foi bem assim, porque com essa adesão ao ensino à distância, as aulas continuaram normal, as provas, as atividades continuaram também pelo celular, pelos computadores, pelas plataformas, e todo mundo então pôde voltar à rotina de estudos, só que agora dentro de casa, sem o contato com pessoas de diferentes circunstâncias e tomando as medidas. Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito aqui após a declaração da pandemia. Um outro fato interessante foi, na verdade, também tem relação com o aspecto cultural aqui do povo português, que eles são muito respeitosos, eles são bem rigorosos nesse quesito, a partir do momento que uma pessoa que está teoricamente acima, em termos de posição e de determinação, declara algo, eles imediatamente cumprem, e se alguém ultrapassar aquela determinação, logicamente as autoridades vão dar advertência, só que mais do que isso, a população vai passar a executar o papel das autoridades. Então elas vão te dar instruções, eles são muito pacientes, então eles vão vir da primeira vez te dizendo, não sai de casa, não vai para a rua com mais de uma pessoa, mantenha a distância, tome as medidas preventivas. Um dia isso se a gente realizar essas tarefas, isso vai acabar. Então eles vão dando esses apoios, só que também a partir do momento que eles observam que você não é muito obediente, eles ou te olham torto, ou vão ativar as autoridades para poder também tomar uma medida maior, entende? Então, esse fato de os portugueses serem muito obedientes a regras foi o que fez com que, pelo menos aqui em Aveiro e em Portugal em geral, pouco tempo depois dessa declaração, todos os pontos turísticos, o mosteiro, onde tem o túmulo do Fernando Pessoa, vários pontos turísticos em Lisboa, em Porto, já estavam totalmente vazios, não tinha gente. Estava todo mundo em casa com as devidas medidas. Então, aqui a situação está começando agora a se regularizar, está começando agora a voltar à rotina normal, logicamente com uma certa prevenção ainda, porque para não colocar os pés pelas mãos. Só que tudo está voltando aos eixos, porque justamente por esse comportamento que me surpreendeu bastante em relação ao povo português e, logicamente, a quem vem de fora, que aprende com eles, em respeitar as regras, ser bem rígido, sabe? Para poder, acreditando que a situação um dia vai melhorar. Então, a minha posição em relação a essa pandemia foi exatamente essa. Aderir, entender primeiro o posicionamento da maioria aqui, que são os portugueses, e fazer o mesmo, porque realmente está dando muito resultado e a gente pode observar que as ruas agora já estão voltando a funcionar, pessoas de máscara, todas as medidas sendo tomadas, e os casos aqui, pelo menos na minha cidade, que é uma cidade que tem uma das universidades maiores aqui do território, que recebe muita gente, ainda não registra nenhum caso, entende? Nossa, que legal! Então esse comportamento me chamou bastante atenção. E o que eu fiz. Muito bacana. #Aprenda Brasil, porque aqui a situação está terrível. Churrasco todo dia. É uma galera fazendo, né, umas manifestações, enfim. É o nosso presidente pegando na mão de todo mundo. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, Gui, para finalizar, a gente tem, deixa eu ver aqui, uma pergunta da Duda e tem uma do João também. Então, aproveitando a pergunta da Duda, qual foi a maior chave que virou na vida de cada um de vocês após a experiência do intercâmbio? Vou responder e depois eu passo a palavra para você. Deixa eu ver o horário, dá tempo.
Ai, gente, o intercâmbio é maravilhoso. Eu acho que o Gui vai concordar comigo. E assim, por mais que é uma diferença muito grande, o meu intercâmbio curto e o dele de 1 ano, mas eu acho que pra mim o que ficou foi a sensação de você expande o seu mundo, o seu campo de visão. Algumas coisas pequenas, embora importantes, elas já não te limitam mais. Então você fica mais curioso, você fica mais ousado no sentido de buscar oportunidades novas, né? Você quer viajar mais, conhecer mais. E principalmente para mim, a questão da língua foi crucial. Lá na Irlanda, ver o inglês deles e aí me abre os olhos para outros tipos de inglês, então foi isso. E para você, Gui? Para mim, eu também faço das suas palavras as minhas, porque realmente esse contato, esse enriquecimento é uma das coisas mais valiosas no intercâmbio. E o que mais me deixa feliz em fazer parte desse projeto também, que é uma coisa que você já comentou, mas de fato tem um peso enorme, é a interação entre culturas. É a interação entre culturas. Por exemplo, no meu caso aqui onde eu moro, na minha residência, nós temos pessoas do Brasil, nós temos pessoas do Oriente, nós temos Nossa, pessoas da África e nós temos pessoas de 3 países da Europa. Nós temos pessoas aqui de Portugal, nós temos pessoas da Espanha e da França. Então, é muito incrível porque muitas vezes quando tem alguma reunião de diversos assuntos, quando tem alguma festinha aqui, eles, quando vão cozinhar principalmente, quando você está na cozinha e chega uma galera para cozinhar e tem pessoas junto esse pessoal de diferentes países, você vê ali qual é a cultura que eles demonstram para a gente com essas atitudes. Então é muito legal a gente poder relacionar e poder contar ou mostrar para as pessoas de lugares diferentes da gente o que a gente gosta, o que a gente que a gente faz no nosso tempo livre, quais são as expressões que marcam a nossa língua, como a gente relaciona com pessoas, quais são as saudações. Então, de vários pontos, a interação entre culturas é muito interessante, foi uma das coisas que mais me deixou satisfeito. Um outro fator foi que quando a gente estava tendo aula na universidade, antes da pandemia, tinha uns encontros aqui às segundas que se chamam country meetings, que seriam, logicamente, encontros entre países. Então, em toda segunda, eles selecionavam 2 ou 3 países, vamos supor, Brasil e Dinamarca. E pessoas eram escolhidas para poder mostrar no PowerPoint, mostrar com objetos, falar sobre experiências, do que marca a cultura de cada país. Culinária, lazer, áreas de estudo, vamos dizer assim, pensamentos, interações. Então é muito bacana porque você vai a isso e você aprende muita coisa sem precisar estar no país, de fato, entendeu? Eu aprendi muita coisa da França sem ter ido à França. Eu aprendi muita coisa da Itália sem ter pisado propriamente no território italiano. Então, isso foi uma das coisas que mais me deixou satisfeito. Logicamente, tem várias outras, mas a relação entre culturas foi o que me encantou muito nesse intercâmbio. Uma das coisas. certo. Gui, o João tá te perguntando se sua visão e preferência dentro da letras, seja para pesquisa ou trabalho, é a mesma de quando estava no Brasil ou mudou? Olha, boa pergunta. A minha visão não mudou, não mudou, porém ela, como que eu posso dizer, ela incluiu outras visões. Ou seja, eu tinha uma noção do que seria atividade acadêmico curricular, atividade extracurricular, lá na universidade, na UFTM. Quando cheguei aqui, a metodologia, por exemplo, eu fiz uma disciplina que se chama Literatura Infanto-Juvenil. Logicamente, a gente vai estudar livros, tanto em plano editorial quanto em plano literário, livros dedicados para a infância. Nós fizemos aqui atividades
de atividades extracurriculares, onde a gente foi em diferentes comunidades, de diferentes características infantis, tanto aqui perto da universidade, a gente se deslocou para lugares aqui mais próximos, e a gente pôde trabalhar com o livro perto do público, e a gente conseguiu analisar e a gente conseguiu registrar quais eram as impressões que as crianças, que o público tinha em relação àquele livro que a gente estava trabalhando. Por exemplo, a gente trabalhou com um grupo de criança portugueses. A gente trabalhou com esse grupo e a gente explicou para eles o que trazia a literatura infanto-juvenil a esse público, qual era o objetivo do livro, e eles foram dizendo para a gente o que eles conseguiam tirar como lição daquela informação presente na obra. Entendeu? Então a gente lia para eles, a gente mostrava as imagens e eles iam dando devolutivos. Assim foi com outras pessoas, com outros grupos de crianças de outros países. Entende? Então essa visão que eu tenho da letras agora, ela se mantém, mas ela se amplia em vários aspectos. Como, por exemplo, quando a gente relaciona o nosso conteúdo e a gente compartilha aquilo com pessoas de diversos territórios, de diversas condições, de origens diferentes da nossa, porém são todas partes de um mesmo grupo de estudos, de objetivos, a gente consegue entender o quanto o nosso papel na letras ele é extremamente relevante no quesito transmissão, ensino-aprendizagem ao mesmo tempo. Quando a gente ensina, a gente aprende várias coisas, apesar de passar o conhecimento e desse conhecimento ser muito vasto. Entende? Então, a minha visão com relação à minha área, que é o curso de letras, ampliou muito e enriqueceu bastante, porque aqui a gente tem várias pontes e, novamente, a cultura traz muito a acrescentar nessa visão. Certo, Gui. Bom, pessoal, aproveitando para agradecer demais o Gui, porque já está bastante tarde lá, né, Gui? Tá bem tarde aí. Mas Tá, muito obrigada pela sua participação, viu? Por ter aceitado, pelas respostas. Eu acho que vai inspirar muita gente a correr atrás disso, né? Muita gente que sempre quis fazer um intercâmbio, mas ainda não conseguiu. Então, bom retorno para vocês, né? Acho que. Quando vocês voltam? Agosto? a gente volta dia 20 de julho. 20 de julho. Então, bom 20 de julho. retorno. Que vocês possam compartilhar mais disso aqui com a gente no curso de letras da UFTM, Com né? certeza. E agradeço também a todo mundo que assistiu a gente. Lembrando que a live vai ficar salva de novo, que eu já falei isso. E outra coisa, Gui, rapidamente, uma pessoa perguntou como é que você faz para aliviar a saudade. Paulo, é seu pai? Então pode mandar um beijo para ele. Beijão, papi. Então, o que eu faço para aliviar a saudade, que realmente não tem jeito. A gente pensa, não, às vezes a pessoa tem um colega que já é uma pessoa adolescente, é uma pessoa que tem uma certa idade, um certo percurso, e a gente diz para a pessoa, não, você não vai sentir saudade. Chegar lá, você vai se adaptar, você vai fazer amizades, você vai interagir com diferentes espaços. Você vai até querer morar lá, não vai querer voltar mais. Porém, gente, não é bem assim. Chega a certo momento, principalmente agora, nessa situação pandêmica, a gente não consegue viajar, a gente não consegue visitar pontos turísticos aqui mesmo da cidade por enquanto. Então tem hora que quando a gente encosta, vamos supor, quando a gente deita, fica um pouco mais parado assim naquele momento de descanso, a gente lembra do que da nossa família, a gente lembra do que a gente fazia de legal no Brasil, no caso, no nosso país de origem, e dá uma certa saudade. Então, o que eu particularmente faço para poder matar essa saudade? Agradeço a tecnologia primeiro, porque, Sim. porque amém, né? Porque com ela eu posso falar com eles quando dá, e o vídeo também ajuda bastante. Quando não é possível falar, também, por isso que eu achei essa adaptação do ensino à distância muito legal, porque a gente preenche o nosso tempo com as aulas, com os estudos, com leituras, várias coisas, e principalmente quando a gente busca o nosso lazer, porque, lógico,
Ninguém vive também só de tarefas e de coisas que a gente tem que fazer como obrigação. Não só como obrigação, mas se a gente gosta e é do nosso curso. Não. Muitas pessoas procuram um hobby. No meu caso. Então, que eu faço? Eu toco um violão, eu vejo uns vídeos na internet, eu tento me distrair de alguma forma dentro do possível, porque eu sei que eu não posso sair ali para jogar, porque tem fiscais aqui, se eu sair eu vou estar infringindo a regra, que não é a situação ideal. Então, eu tento me adaptar aqui e preencher meu tempo da maneira que está no meu alcance, sabe? Então, a gente acaba que essa saudade, ela existe, só que ela não prevalece, entende? Certo, então tá aí, senhor Paulo, respondido a sua pergunta. Gui, faz uma pose pra gente tirar um print aqui da tela. Vai. Foi! Foi? Gui, obrigada. Pessoal, obrigada. Até a próxima live. Quer falar mais alguma coisa, Gui? Eu quero falar só mais uma coisa, rapidinho, prometo que não vou tomar mais Tá. tempo. Eu só quero dizer mesmo uma mensagem para quem ou já pensou, ou já teve a oportunidade e não fez parte por algum motivo. Lógico, todo mundo tem os seus motivos e isso tem que ser também pensado com bastante cautela. Mas quando surgir a oportunidade e quando você estiver motivado a fazer o intercâmbio, seja de qualquer gênero, seja por um ano, seja por 6 meses, seja por menos de 6 meses, tenha essa experiência, faça essa experiência, porque a sua visão, tanto sua visão pessoal, tanto a sua visão intelectual, a sua constituição como profissional da sua área, o que você entende como pessoa que faz parte de uma sociedade, não vai ser a mesma, nunca mais. Você vai voltar ao seu país e você vai olhar tudo aquilo que está ao redor de maneira diferente. E, logicamente, você vai enriquecer o seu estudo e o seu meio de atuação. Então, tem uma frase que fala assim, né? Na zona de conforto, a gente não produz muito. Eu, de fato, acredito nessa frase, porque quando você faz intercâmbio, você está expandindo horizontes, você está saindo da sua zona de relaxamento, vamos dizer assim. Mas isso tem um retorno muito, muito bom e realmente vale muito a pena. Então, aproveita. É isso, gente. Então a gente termina aqui. Eu já agradeci 700 vezes, mas obrigada de novo, Gui. E Obrigado, até eu que te mais, agradeço. gente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Natália, por esse convite e espero ver vocês mais vezes para falar sobre temas como esse, de extrema relevância, e sigam o canal da nossa professora Natália, porque tem vários conteúdos que valem muito a pena e que é uma coisa excepcional. Obrigada, Gui. Merchan, garoto propaganda. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.